Olá pessoal, nossa aula de hoje então é sobre o sistema de numeração Maia. Vamos falar um pouquinho aí da história dessa civilização, né? Civilização que foi tão importante aí, né, na história da humanidade, né? Então, essa civilização maia se desenvolveu na América Central, né? Na região da Guatemala, Honduras, El Salvador, né? E também teve influência em outros países, como o México, por exemplo. Teve grande destaque na arte, na matemática, no calendário, arquitetura e astronomia. O principal pirâmide, né, que eles construíram, né, os vários templos que eles construíram, o principal é o templo de Kukulcán, localizado aí no México, né, sendo considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1988, né, devido aí à sua grande importância. E agora vamos ver as características desse sistema de numeração. Primeira característica, então, utilizavam 3 símbolos, né, o ponto, né, para representar o 1, o traço representando o 5 e a concha, né, para representar o 0. Então, vocês viram que os maias foram aqui, né, os primeiros a criar um símbolo para estar representando o 0, que as outras sistemas de numeração que a gente viu, né, babilônico, egípcio, eles ainda não haviam criado um símbolo para estar representando aí o 0. Mas os maias criaram, então, a concha aqui representando o 0. E também é um sistema posicional, né? Então vai depender de como eu vou estar colocando ali o símbolo, vai depender da posição para ver o valor dele, né? E é um sistema de base vigesimal, né? Base 20, então, né? Diferente dos babilônicos que usavam a base 60. E os símbolos eram escritos na vertical, então eles usavam escrever na vertical. Em cima ficavam os números maiores e iam descendo até o inferior, né, que a última parte ficava as unidades. Então as unidades ficavam na parte inferior. O ponto ele pode ser utilizado até 4 vezes, porque se eu utilizar ele 5 vezes, aí eu já vou chegar no traço, né, na verdade, porque o traço ele vale 5, então eu posso escrever o ponto apenas, né, até 4 vezes. E o traço, né, pode ser utilizado até 3 vezes. Por que eu não posso utilizar 4 vezes o traço? Porque se eu usar 4 vezes o traço, eu vou chegar no 20, né? E quando eu chego no 20, então eu já vou passar para a posição superior, porque como a gente falou, né, esse sistema de numeração é de base vigesimal. Então, na parte inferior vão ficar apenas as unidades, né, de 1 a 19. Depois disso, vai subindo ali as posições. Conforme vou passar para vocês agora nos exemplos, vai ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem como eles escreviam, né? Então, vamos aos exemplos. Então, vamos resolver aqui os exemplos que passei para vocês, né? Passei na forma de tabelinha, que eu achei mais fácil, né, para vocês compreenderem como é feito, né, o sistema de numeração na vertical. Então, vamos lá. Primeiro número, né, então, que passei foi o 52. Passei na forma de posição, ó. Primeira posição, né, que é a parte inferior, está do 1 ao 19. E esse é considerado as unidades, né? Na segunda posição, do 20 ao 399. Aqui é relacionado à base 20 já. Então, aqui nós temos o 20 elevado a 1, né? A potência 20 elevada a 1, que é 20. Então, nessa parte nós vamos ver, né, quantos grupos de 20 eu tenho aqui. E aqui nós temos a potência, né, 20 ao quadrado, que é 400. E nessa terceira posição eu posso escrever então do 400 até 7.999. E depois na quarta posição, né, que é o 20 ao cubo. O que é o 20 ao cubo, né? 20 vezes 20 vezes 20, que dá 8.000, né? Então, nessa quarta posição, eu posso escrever os números de 8.000 até 159.999, sempre pensando no agrupamento. Então, aqui eu vou ver quantos grupos de 20 eu tenho. Aqui eu vou ver quantos grupos de 20 ao quadrado, que é o 400, né? Então, eu vou ver quantos grupos de 400 eu tenho para colocar na terceira. E aqui eu vou ver quantos grupos de 8.000 eu tenho, né, para colocar na quarta posição. Então, vamos observar o número, né? O primeiro número que eu tenho aqui é o 52. O 52, então, a gente pode perceber que ele é maior que 19. Então, ele vai ficar na parte, né, na segunda posição aqui, né, do 20 ao 399. E como é que eu sei quantas, né, que eu vou colocar aqui, qual é o símbolo, né? O que eu faço primeiro? Vou, então, dividir, né, 52 por 20 para eu saber quantos grupos de 20 eu tenho aqui. Então, vamos lá, ó, 52, vou fazer aqui mais atrás, 52 dividido aqui por 20. Então, 20 cabe quantas vezes aqui no 52, né? 2 vezes 20. 20 mais 20,
40, né? Então, sobra resto 12. Então, eu vou ter 2 grupos de 20 e vai sobrar resto 12, que são as unidades. Então, vamos lá colocar, então, quantos grupos de 20 nós temos? O 20 vai ser representado pelo ponto. Então, nós temos 2 grupos, né, de 20. E sobrou o 12 para a gente estar colocando, então, nas unidades, né? No caso aqui, ó. Vamos lá. O 12 eu posso representar por quanto, né? 2 traços, que é 5 mais 5, 10. E os 2 pontos, 12. E como é que eu leio, então, esse número? Olhando de cima para baixo, na vertical, né? Aqui, eu tenho que ver que está na segunda posição. Ah, então eu tenho grupos de 20. Quantos grupos de 20 eu tenho? 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 20, eu tenho 40. Mais, né, 12 somando aqui, então 40 mais 12, 52. Aqui eu tenho o 383. 383 ainda está nessa segunda posição, né, do 20 ao 399. Então, eu ainda vou dividir 383 em grupos de 20 para eu saber quantos grupos de 20 tem nele. Então, 383 dividindo aqui por 20. Novamente, vamos treinar aí a divisão, né? Então, aqui eu posso pegar o 38 por 20, que dá 1. Aí, menos 20, vai sobrar 18. E aí, eu pego, desço o 3. 183 por 20, vai dar 9, né? 2 vezes 9, 18. Então, 180. Quanto que sobrou de resto? Sobrou o 3. E aqui eu tenho 0, 0. Então, quantos grupos de 20 eu tenho no 383? 19 grupos. Né? E quanto que sobrou de resto, né? Que é as unidades? 3. Então, vamos representar aqui, né? 19 grupos, então, de 20, a gente vai colocar 3, né? Traço, representando 15. E mais 4, pontinho, né? Para representar aqui, ó. 5 mais 5 mais 5, 15. Mais 4, 19. Então, 19 grupos de 20. E resto, 3. Então, 3 pontinhos, né? Certinho? Vamos para o próximo. O próximo nós temos um número um pouco maior, né? 5.235. 5.235, aí eu vou observar qual posição que ele está, né? A gente já percebeu que está aqui na terceira posição, né? Que é de 400 a 7.999. Então, agora, eu não vou dividir os 5.235 por grupos de 20. Eu vou dividir por grupos de 400, que é a minha potência aqui, né? 20 ao quadrado, que representa 400. Então, vamos lá. 5.235 dividido por 400. Então, nós podemos pegar aqui, né, o 523 dividido por 400. Cabe uma vez, né, 400. Quanto que sobra aqui de resto? 3, 2, 1. 123. E aí, eu abaixo o 5, né? E 1.235 dividindo para 400, quanto que vai dar? Vai dar 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, 1.200. Quanto que sobramos de resto? 5, 3, 0. Então, nós percebemos que ainda sobrou, né, 35. Deu 13 grupos de 400 e sobrou 35. 35 vai encaixar na minha segunda posição. Então, agora eu vou dividir o 35 em grupos de 20, né, para saber quantos grupos de 20 tem nele. Dá para perceber que é um grupo, né, mas como nós estamos fazendo aqui a divisão, vamos continuar fazendo ela, né. 35 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Sobrou o resto, 15. Então, o resto que sobrou é a minha unidade, né? Os 15 aqui são unidades. Então, nós vamos representar na terceira fileira 13 grupos de 400. Então, vamos lá representar os 13 grupos de 400. Eu posso representar 5 mais 5, 10, mais os 3 pontinhos. Depois, nós vamos representar um grupo de 20 na segunda posição. E depois, nós vamos representar 15 unidades, né? Então, 5 mais 5 mais 5, né? E aqui, então, temos o número 5.235 representado. E agora o último número, então, pessoal, 21.700. 21.700, vamos ver onde que ele vai se encaixar, né? Nessa quarta posição, né? De 8.000 a 159.999. Então, agora nós vamos dividir ele por 8.000. Então, vamos lá. 21.700. Então, quantas vezes o 8.000 vai caber aqui no 21.700? 2 vezes, né? Porque 2 vezes 8.000 é 16.000. Aqui o 1
1 tira 6, né? Então, vamos ficar com 11 aqui e aqui 1. 11 tiro 6, sobra 5. 1 menos 1, 0. Então, agora sobrou 5.700. 5.700 vai encaixar aqui na terceira posição. Então, agora eu vou dividir os 5.700 por 400, né? Vamos continuar a divisão aqui embaixo. 5.700 dividindo aqui por 400, né? Quanto que dá? Eu posso pegar o 570, né? Até o 570, dividir por 400, que dá 1. 1 vezes 400, 400. Quanto que sobrou aqui de resto? 0, 7, 1. 170, né? E agora eu abaixo o outro 0. E ficou 1.700. Quanto que 1.700 dividindo lá por 400 vai dar? 4, né? Porque 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Quanto que sobrou aqui? 7 tira 6, 1. Então, sobrou o resto, 100. E o 100, a gente ainda viu que ele vai encaixar aqui, né? Na segunda posição. Agora, o 100 a gente vai dividir ele por 20, né? Que é o último ali. 100 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 20 deu 100. Quer dizer, então, que na nossa unidade não vai sobrar nada, né? A gente vai colocar, então, a concha nas unidades, representando que é 0, né? Então, vamos lá. 2 grupos de 8.000, então, vamos representar aqui. Deixa eu passar para cá. Então, 2 grupos de 8.000. Depois, nós temos 14 grupos de 400, né? 14 grupos. Então, 5 mais 5, 10. 1, 2, 3, 4 pontinhos. Representou 14. E depois nós temos 5 grupos de 20 aqui, né? 5 grupos de 20, então é o nosso traço. E nas unidades, como a gente falou, não tem nada, né? Não sobrou nada. Então a gente vai representar pela concha, né? Ficou mais ou menos, né? Mas dá para entender que é a concha. Acredito aí que deu para vocês compreender bem aí, né? Na forma de tabelinha, eu achei que ficou bem prático para vocês entenderem. Claro que quando a gente olha lá o número, não vai ter os tracinhos aqui da tabela, mas você vai ter que ler, né, as posições aqui de cima para baixo, né, na vertical, e tá percebendo em qual posição que vai estar, né, aquele número, para a gente poder estar calculando ele, né, a representação dele em número decimal. A gente tem que olhar sempre de cima para baixo e ir fazendo as continhas, né? Aqui a gente fez representação de decimal, transformando, né, para números maias. E agora, pessoal, eu vou resolver com vocês uma questão do Enem de 2020, né? Que o tema foi aí numeração maia, né? Uma das questões, né, de segunda aplicação foi esse sistema de numeração maia. Então, vou passar para vocês essa questão agora. Vou ler então com vocês a questão do Enem 2020, segunda aplicação. Embora a civilização maia já estivesse em declínio na época da chegada dos espanhóis à América, seu desenvolvimento em vários campos da ciência, em especial na matemática e na astronomia, era notável. Eles possuíam um sistema numérico avançado e diferente do sistema decimal utilizado pelas sociedades modernas. A imagem representa o sistema de numeração maia, que consistia em 20 símbolos, representando os números de 0 a 19. Então, apareceu aí a tabelinha, né? Falando dos números de 0 a 19, né? Mostrando aí para vocês como que se escrevia de 0 a 19. O 0 era representado por uma espécie de tigela, que a gente fala que é concha, né? E todo número inteiro, entre 19 e 360, era escrito em uma coluna vertical com 2 figuras, na qual a superior representava a quantidade de grupos de 20 unidades e a inferior a quantidade de unidades. O número era lido de cima para baixo e obtido somando-se as quantidades representadas. Por exemplo, foi dado aí para vocês o exemplo do 44, do 79 e do 216, como vocês podem observar aí, que está passando para vocês, né, na imagem que está passando aí. E perguntou, né, o número 359 é representado no sistema de numeração maia como? Então, o 359. Passei aqui também no quadro para você estar observando, né? Perguntou aí, né, o número 359 é representado no sistema de numeração maia
como? Então, se a gente lembrar, né, do que foi falado na questão ali, também o que a gente acabou de ver, né, a gente vai ter que pensar em qual coluna que ele vai estar, né? Na primeira inferior são as unidades, depois os grupos de 20, né, para escrever dos 20 até o 399. Então, o 359 encaixa na nossa segunda posição. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Dividir ele em grupos de 20, né? Então, vamos lá, ó, 359 dividido por 20. Então, eu posso pegar aqui o 35, né? 35 dividido por 20 dá 1 e sobra o resto 15, né? E eu abaixo o 9. 159 dividido por 20, eu vou ter, né? Quantos grupos de 20 eu vou ter aqui? Então, eu vou ter 7 grupos de 20, né? Ó, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Quanto que vai sobrar aqui, então? 9, 1. Sobrou o resto, 19. Então, na segunda coluna, eu vou ter o 17. E na última coluna, que é a coluna inferior das unidades, eu vou ter o 19. Então, vamos lá representar aqui o número maia, né? Vamos lá, 17, então, nós vamos ter na coluna de cima. Então, 5, 10, 15, 16... 17 grupos de 20. E na coluna inferior eu tenho o 19. Então, eu vou representar pelo 5 mais 5, 10 mais 5, 15. E mais 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui está a representação, então, do número 359. Na segunda coluna, nós temos 17 grupos de 20. E na última coluna, nós temos aqui a representação do 19, né, das 19 unidades que sobraram. A alternativa correta é que estava, né, com esses símbolos dessa forma. Então, espero que vocês tenham aí gostado da aula, né? Se vocês gostaram, curtam aí, né, compartilhe com aquele que está precisando, né, com seu colega que também estiver vendo essa matéria, né? Agradeço pela atenção, até uma próxima aula, viu?